E aí, tudo massa? Meu nome é Jorge Gomes, esse é o canal Política Consciência e o tema do vídeo de hoje é conservadorismo. Para a gente falar com algum embasamento sobre esse tema, eu vou utilizar basicamente três fontes. Um é o curso The Moralities of Politics, do professor Ian Shapiro, que eu estou fazendo no Coursera de graça, ainda bem, porque eu sou aluno da pós-graduação em Ciência Política na UFPE, e aí rolou uma parceria, que bom, ainda bem que eu estou fazendo de graça um curso de Yale, estou muito feliz. Tem também o livro, que é muito bacana também, e Ian Shapiro dispensa comentários, né? Professor de Yale e um dos maiores nomes vivos da ciência política. Estou utilizando também um filósofo e teólogo chamado David Koyzis, num livro Visões e Ilusões Políticas, tá? Ele fala sobre conservadorismo. Koyzis é doutor em filosofia política pela Universidade de Notre Dame. E utilizo também o verbete de conservadorismo da Enciclopédia de Filosofia Política de Stanford. Então, bom, essas são as bases que eu utilizo para falar com alguma coerência sobre conservadorismo. Mas tá, qual é o primeiro nome que vem na sua cabeça quando a gente fala em conservadorismo? Olavo de Carvalho? Não. Deveria ser Burke, ou Burke, Edmund Burke, tá? Irlandês, membro do parlamento britânico, que fez uma mordaz crítica às consequências não esperadas e nefastas da Revolução Francesa. O conservadorismo ele surge como uma resposta à tradição iluminista. Tradição iluminista que a gente pode entender como contendo mais ou menos três grandes subtradições dentro dela, que seria o utilitarismo, com nomes como, por exemplo, Bentham, tá? Ou Stuart Mill. Temos também dentro do iluminismo o marxismo, tá? E também as teorias contratualistas, que está todo mundo careca de saber desde a época do ensino médio, né? Locke, Hobbes, Rousseau, entre outros. Você tem também os contratualistas atuais, né? Como, por exemplo, Nozick e John Rawls. Então, Burke ele vai contrapor essas ideias iluministas que estavam muito em voga na época dele a uma visão muito mais cética e menos focada na razão. E focada em quê, então? Na experiência vivida e testada ao longo do tempo. Então, o conservador, ele é, antes de tudo, um grande cético. Ele é desconfiado com mudanças rupturais, do dia para a noite e de cima para baixo, que não foram testadas ao longo do tempo. Então, o conservador, ele confia nas tradições. Mas não é a tradição pela tradição. É a tradição ao longo do tempo, testada e retestada ao longo de gerações. Então, o conservador, ele não pode ser confundido com o reacionário. O que é o reacionário? Reacionário é o da reação, né? Ele vai querer um golpe de Estado, ele vai querer impor as coisas de cima para baixo, ele é hidrofóbico, ele é irritado, ele grita. O conservador não. O conservador, ele é um cara mais pensante. Ele vai ser desconfiado, ele vai ser cético, inclusive com quem propõe mudanças muito explosivas do dia para a noite. Tá certo? Então, vê que interessante. Um cara, por exemplo, que defende, sei lá, a monarquia no Brasil, tá? Porque ele gostou muito do segundo reinado lá de Dom Pedro II, certo? Ele é necessariamente conservador? Não, ele pode ser simplesmente um idiota que desconhece que Dom Pedro II foi um cara totalmente à frente do seu tempo. Ele foi um cara altamente esclarecido e dizia-se o mais republicano dos monarcas. Então, quando você está defendendo o conservadorismo, defendendo, por sua vez, a monarquia no Brasil, o segundo reinado, você pode estar, sem saber, defendendo posições muito progressistas para a época, tá? Outra coisa interessante, o conservadorismo, ele pode caminhar muitas vezes de mãos dadas com o progressismo, tá? Não existe uma divisão estanque. Vou dar um exemplo. Você pode defender mudanças que tragam de volta
tradições do passado, e para isso você vai ter que, de certa maneira, mudar o status quo, mudar as coisas como estão hoje em dia. E aí? Bom, então você não é 100% conservador. Da mesma forma, você pode defender as coisas como elas estão hoje em dia, porque elas estão evoluindo, elas estão cada vez mais progredindo. Então, há um pouco de conservadorismo no progressismo e um pouco de progressismo no conservadorismo. Também é muito engraçado a gente perceber que aquilo que é considerado conservador hoje em dia já foi progressista na sua época. Então, olha só que interessante, por exemplo, você pegar Tomás de Aquino, que pegou a filosofia pagã de Aristóteles e juntou com o cristianismo. Na época, o pessoal lá da Idade Média torceu o nariz. E esse cara, ele tá muito extremista, ele tá muito mexendo nas tradições. Hoje em dia, por sua vez, o pessoal que tem aversão à teologia da libertação, por exemplo, que tenta juntar o marxismo com o cristianismo, adora quem? São Tomás de Aquino, ele mesmo, que foi acusado de ser muito progressista na sua época. Então veja como essas coisas são fluidas, né? E mudam ao longo do tempo. Válido lembrar também que o cristianismo ele não tem nada a ver intrinsecamente com o conservadorismo. Nossa, Jorge, que absurdo. Não sou eu que estou dizendo, não. É David Koises, tá? Então, existe uma associação óbvia entre cristianismo e conservadorismo, mas ela não é intrínseca, ela não é uma coisa tão clara como muitas pessoas colocam, tá? O cristão, ele pode ter algo de progressista também. Jesus, ele, de certa forma, bateu de frente com a elite sacerdotal de sua época e não existe, portanto, essa associação tão forte. Você pode ter um islâmico, por exemplo, que é altamente conservador e desconfiado com os valores ocidentais, por exemplo, tá? Ao mesmo tempo, na área das artes, isso é muito forte também, essas contradições do conservadorismo, né? Você pega, por exemplo, um cara como Vargas Llosa, né? Que é um conservador, tá aqui, esse livro dele, que é muito legal, A Civilização do Espetáculo. Eu discordo dele, mas é bom de ler. Vargas Llosa é Nobel de Literatura, né? E Llosa critica quadrinhos, filmes da Marvel, mas pode ser que Vargas Llosa criticando isso, ele esteja sem entender como as coisas se dão hoje em dia, né? É como Ariano Suassuna, por exemplo, que criticava a influência anglo-saxônica na nossa música, né? O pop invadindo nossas raízes culturais. Sendo que, pega a guitarra elétrica, por exemplo. Muita gente diz que ela surgiu no Brasil com os trio elétricos de axé. Sabia disso? E aí, Ariano Suassuna? Então, você tem todas essas contradições em relação ao conservadorismo. Ao mesmo tempo, a gente não pode confundir o conservador com o reacionário. E também a gente não pode demonizar o conservadorismo. É uma visão de mundo, muito mais do que uma ideologia, tá? Que tem pouco a dizer em relação ao Estado. Hoje em dia, os principais adversários políticos do conservadorismo são o socialismo e o liberalismo, os adversários atuais do conservadorismo, né? E o conservadorismo tem nomes que a gente pode estudar, né, com mais afinco, como Burke, Churchill, por exemplo, e tem sido, de certa forma, tomado por nomes um pouco folclóricos, né? Um pessoal que usa uma gravata, um fraque e se diz conservador, mas, na verdade, acho que nunca leu nada a respeito, né? Não sei. Então, o conservadorismo, ele não deve nem ser endeusado nem demonizado, né? É uma corrente política, uma visão de mundo que tem algo de interessante, talvez, a oferecer em muitos momentos, né? Já que ele é desconfiado com mudanças abruptas e que acontecem do dia para a noite. Então ele vai pedir cautela, ele vai pedir, olha, calma, senta na tua mão e pensa aí se vale a pena mesmo, tá? Agora, ele não vai ser contra toda e qualquer mudança. Ele vai propor, muitas vezes, o caminho institucional,
incremental, a passos de formiga. Obviamente, muitas vezes não dá para esperar tanto, né? Como, por exemplo, nos casos de opressão sistemática em relação a alguns grupos marginalizados na sociedade. Mas tá, é isso. Espero que você tenha curtido o vídeo. Então, acho que dá para perceber que conservadorismo nem é esse absurdo que muita gente pinta, né, por aí, nem também é uma panaceia que é muito incrível. Na verdade, o ideal é a gente pesar em quais momentos é necessário ser um pouco mais conservador, ser um pouco mais cauteloso, desconfiado, e em quais momentos é necessário progresso mesmo e deixar para trás algumas tradições que ficaram bolorentas com o tempo. É isso. Se você curtiu esse vídeo, compartilha. Manda aí pro seu amigo que se diz conservador e assiste filme da Marvel. Abraço.